Olá, boa noite. A partir de agora, mais uma Itália Hoje. Aberta a Cantina Itália Hoje, com a presença de Luiz César Barilari, o arquiteto, José Augusto Torre Vasques, que é acordeonista, e a parceria de sempre da Fundação Loresato, Beto Loresato. Boa noite a todos vocês. Buonasera. Muito obrigada por ter comparecido. A você também, José Augusto Vasques, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Teremos a presença aqui do Augusto Vasques no acordeon, tocando as valsas, os fortes. A música italiana. A música italiana, né? Fazendo um fundo da música italiana aí para vocês. Aí. Okay, muito obrigada pela sua presença. Barilari, você tem uma história aqui em Ribeirão Preto. Você tem uma história, sua família tem uma história aqui em Ribeirão Preto. Como é que essa família chegou a Ribeirão Preto, aos Barilari? Bom, vieram já no final do século, né? No final do século, alguns de Nápoles, outros de Catanzaro, Calábria. E vieram, na verdade, vieram meu avô e mais dois irmãos, Domênico e Vincenzo. E vieram para abrir uma indústria de móveis, né? Nessa época, eles já vieram com recursos próprios para abrir essa indústria. E fizeram, entre outras coisas, os móveis da igreja, da primeira igreja em Ribeirão Preto. Nós temos uma foto aqui, essa foto é desses primeiros que chegaram? Sim, é o Vincenzo, Domênico e o Pepino. Este é meu avô, Vicente Barilari, e vieram exatamente com a finalidade de montar a indústria de móveis. O do meio é teu avô? Esse da lateral. A da direita, né? Lateral, E montaram a indústria de móveis e, entre outras coisas, fizeram os móveis da primeira igreja de Ribeirão Preto, que foi naquela onde hoje está a Fonte Luminosa de Ribeirão Preto, né? A Fonte Luminosa na Praça 15, exatamente. Tinha a primeira catedral, né? Que foi demolida. Que foi esta primeira igreja. Que o avô fez os móveis. Exatamente. E onde nasceu a cidade de Ribeirão Preto? O Nascimento, que aliás chamava-se São Sebastião de Ribeirão Preto. Então, a partir daí a gente já começa a observar a relação, a familiaridade entre Itália e Brasil, porque São Sebastião era um santo italiano, nascido em Milão, no século III depois de Cristo. E ele foi, inclusive, muito perseguido, porque era um justiceiro, ele era muito socialista, entre aspas, né? E o nome de Ribeirão Preto, São Sebastião de Ribeirão Preto, foi em homenagem a esse santo italiano, de Milão. Essa igreja, infelizmente, foi demolida, mas, posteriormente, a minha família vamos dizer, ligados à indústria de madeira, basicamente, a parte também de escultura, né? Eles fizeram muitos móveis e hoje você ainda tem na Sociedade de União dos Viajantes, na Obras Cabral, a SUV, um prédio belíssimo, a biblioteca com todos os móveis esculpidos, etc., pelo Vicente Barilari, que é da nossa família, né? Que é uma obra de arte, né? Com certeza. Não só o prédio, como os móveis também, né? Então, originalmente, essa família se caracterizou pelos móveis e depois pela cerâmica São Luís, que foi quem forneceu também os tijolos, telhas, etc., para grande parte das construções de Ribeirão Preto, né? Depois, na segunda geração, que foi a do meu pai, ele transformou a antiga indústria de móveis na rua São Paulo. Do seu pai aqui. Esse aqui sou eu. Ele transformou a antiga indústria de móveis em mercado. E naquela ocasião, qual é o seu mercado, pai? Esse senhor, com esse bigodinho. Você é esse pequenininho. Aqui. Eu sou esse pequenininho. Ainda até hoje eles brincam comigo, porque eu estou com a perna meio torcida aqui. A sua mãe é família italiana também? Não é italiano. Meu pai apenas que é italiano. Certo. E pois não. Com relação a essa mostra de novo a foto, por favor, a perna. Eles brincam comigo até hoje. Você tá com um jeitinho aí de arquiteto, com essa perninha torcida, assim, tá. Já falei, não, calma, eu sou arquiteto, mas não sou fanático. Muito bem. Aí o senhor Romeu, aí, meu pai, ele transformou a indústria de móveis em mercado. Mercado, todo mundo imaginava que era um mercado municipal, e era o mercado Campos Elíseos. Chamou, na época, o Nelson Gonçalves para inaugurar. Eu acho também uma foto histórica, porque aqui aparece o Silveira Lima, que foi um radialista muito conhecido na época, da PRA7, o Porto Alegre,
o Íris Ribeiro. Íris Ribeiro Íris tá aí? Ribeiro aqui. Eu sou esse menininho aqui ao lado. E meu pai, na época da inauguração do mercado. Porto Alegre qual é? Você não Porto Alegre é esse mais baixinho aqui. Sim. E isso foi feito, isso foi em 1958. Inaugurou o mercado até a entrada pela pela Rua São Paulo. O Constable Romano era o prefeito na época. Depois ele levou o mercado até a Avenida Saudades, na gestão do Condeixa, né, que era o prefeito então, e também levou a rodoviária para lá. Com isso, desenvolveu todo aquele eixo da Avenida Saudades. A função da rodoviária foi a Lojas Pernambucana, Banco do Brasil, etc. Então, eu acredito que a maior contribuição dele para a cidade tenha sido isso aí, o fato de desenvolver a Avenida Saudades. Que é Talvez outra, por que é isso uma que outra cidade, né? Dentro de Ribeirão Preto, né? É, o Campos Elíseos é o maior bairro, tem autonomia, É o mais tem, antigo, não é? tem uma associação comercial própria, né? É o mais antigo. Tem uma população maior que a de Jabuticabal, por exemplo. Né? Então, na época, chamava-se Barracão, era um nome até meio pejorativo. Depois do mercado Campos Elíseos, da rodoviária, etc., mudou para, quer dizer, deu um outro espírito ao bairro, né? Talvez aí que tenha vindo o seu gosto pelos prédios, pela arquitetura, ou não, isso foi posteriormente? Talvez já tenha chamado a atenção, mas eu me recordo que o que me chamava mais a atenção, quando eu era menino, era um edifício em frente à Auxiliadora, o Ida Marquesi, que é um edifício rosa, azul, com jardins, de um arquiteto falecido, do Soutelo. Perto de ter um pessoal do despachante ali, Isso, né? um pouco mais à frente. É um Art Nouveau? Não, é um edifício dos anos 50. Dos anos 50. Uma arquitetura bem moderna, né, para a época, né? É arrojado, né? E cor-de-rosa, azul, com jardins, etc. Depois o prédio da Recreativa, do Ijair Cunha e Caspieiro, que infelizmente eu acredito que tenha sido um pouco deturpado, né? Mas a Recreativa, a sede nova, quando inaugurou, foi uma beleza. Realmente nos impressionou muito. E esses casarões antigos do INEC, aqui, do Cavaleiro e Pascoal INEC? Pascoal INEC era uma belíssima. O que pode se fazer, você como arquiteto, para parar com essas demolições no centro histórico, preservar essa tradição? Quer dizer, infelizmente, eles confundiram renovação urbana com revitalização. Revitalização significa você pegar um edifício e revitalizá-lo. Renovação significa você demoli-lo e fazer tudo de novo. Lamentavelmente, é o que aconteceu em Ribeirão. Houve uma renovação, não uma revitalização. E você observa, já que nós estamos falando e vamos falar mais da Itália, né? Que não só em Roma, como nas outras capitais, Paris, você tem, pegando Paris como Londres, pegando Paris, por exemplo, você tem o Quartier Latin, onde o centro é respeitado, é revitalizado, e as novas edificações vão ocorrer na periferia. Então nós temos lá o La Défense, La Villette, etc. Em Barcelona, por exemplo, o bairro gótico é respeitado, revitalizado, e as novas edificações ocorrem também na periferia, que é a Vila Olímpica. Em Roma também, tem a Nova Roma. Portanto, eles já têm a tradição de conservação dos centros e as construções novas numa outra região. Isso torna o centro altamente charmoso, atrativo, atraente. Tanto é que a Europa, vamos dizer, um dos grandes fatores de atração da Europa são os centros históricos. E, lamentavelmente, em Ribeirão Preto não houve essa cultura de conservação do centro. Porque nós tivemos, você citou o Palacete INEC, Um detalhe, né? uma Eles série de passaram obras. por duas guerras, né? E outras, são Mesmo patrimônios. assim, Se eu Passando não me por engano, duas guerras, me eu não perdoa a conseguiram destruir ignorância, mas tudo, acho que né? o INEC foi um projeto de Florença. nossa, o Palacete INEC foi uma judiação. Aliás, Barilari, aqui a influência na época dos Barões do Café se importava muito a cultura francesa, né? Sim. Era arte nouveau na época. Você vê isso traduzido em alguns prédios aqui, o Teatro Pedro II, por exemplo, Isso. e outros prédios no quarteirão aqui, no entorno do quarteirão, né? O quarteirão paulista era uma arquitetura mais eclética, de influência arte nouveau. Depois nós tivemos a influência arte déco, que é a entrada do Correio, a entrada do cemitério da Avenida Saudades, a entrada do Bosque. É uma arquitetura, eu tenho fotos aí, num outro momento nós poderíamos expor, é uma arquitetura mais limpa, que é a arte déco que marcou os anos 40. Depois, nos anos 50, veio essa arquitetura mais de influência
europeia, porém já com uma certa linguagem mais abrasileirada. Agora, Aí é pelo que ela fato- começou a, desculpe, aí é que ela começou a ter um caráter mais regional, mais nacional, que foi a arquitetura carioca. O que nós tínhamos nessa época? O Cine Centenário, a cobertura do Cine Centenário, esse edifício Ida Marquese, são obras que começaram a marcar uma passagem, foi nos anos 50 e próximo dos anos 60. Foram obras que começou a ter, vamos dizer, uma característica própria nossa. Se a gente se recordar, talvez não seja da sua época, na gestão do Juscelino Kubitschek, foi um momento que o Brasil, ele exportou cultura. Antes do Juscelino, ele importava cultura. Então, os nossos pais se vestiam de forma europeia, ouviam tango, música europeia e hábitos europeus. Óperas italianas. Óperas, etc. No antigo Carlos Gomes, no Pedro II. Posteriormente, depois do Juscelino, depois de 68, até hoje, a influência é norte-americana. Então, a gente continua importando cultura, não mais europeia, mas norte-americana. Mas naquela fase, que coincidiu com a gestão do Juscelino Kubitschek, nós exportamos a bossa nova, exportamos a arquitetura, já do Niemeyer, inclusive na exportamos Itália. teatro. Era a época que usava calça de Nycron com mocassim sem meia. Né? E a indústria automobilística cresceu, etc. Foi uma fase interessante. Agora, o que eu queria te colocar e perguntar era o seguinte, já que a influência, a imigração foi tão forte italiana nessa época, mesmo em face da própria cultura aqui, né? Da agricultura exigir essa mão de obra, da lavoura, né? Cafeeira, na época exigia essa mão de obra. Não houve influência da arquitetura italiana, desses imigrantes. Quer dizer, os imigrantes, eles não vinham aqui, eles não construíam a casa deles baseados naquela memória histórica de edifícios que eles tinham lá na Itália. Sim. Quer dizer, existia todo, talvez até porque não fosse exatamente imigração que pudesse canalizar para esse tipo de construção. Eles vieram aqui para trabalhar na agricultura. Nós temos imagens aí que lembram, inclusive, as construções, basicamente do início do século, que eram obras de origem, de influência europeia, em função disso. Nós temos Acontece aqui? eu poderia talvez mostrar algumas coisas aí, mas os italianos continuaram influenciando e influenciam até hoje, na parte de design, na parte de... Mas tem alguma coisa que eu gostaria de observar, por exemplo. Pois não. Isso aqui é uma imagem essa esquina, por exemplo, é uma imagem de Bolonha, onde você observa que, nesse caso específico, a rua ela não tem continuidade. Ou seja, o urbanismo na Itália e na Europa, de modo geral, nessa época, foi anterior ao aparecimento do automóvel. Então, ele era, vamos dizer, executado na escala do pedestre e não do automóvel. Eram ruas para se andar, Ruas, no máximo para passar uma carroça. E o desenvolvimento urbano, ele era espontâneo, ele não era planejado. Então, isso gerava, vamos dizer, em cada esquina uma perspectiva diferente. Primeira vez, por exemplo, que eu fui para Roma, parecia criança, em função dessas surpresas, que eram, vamos dizer, um desenvolvimento urbano espontâneo, cujas edificações nas quadras não se encontram no fundo. Então cria-se no fundo da quadra um vazio. Interessante, por exemplo, em Trastevere, em Roma, existe um restaurante chamado Mel Pataca, muito agradável, que você, vamos dizer, tem a parte coberta, fechada, quase que medieval, mas tem a parte aberta que é exatamente no miolo da quadra, onde você senta ao ar livre, ouve música e vê o fundo das residências, com o varal e roupas, etc. Isso dá até um certo charme. Barilari, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre isso, tocar nesse assunto novamente. Vamos ouvir o acordeão de José Augusto, que até agora não tocou nenhuma musiquinha para nós, né, José Augusto? Eu vou fazer uma música da Itália. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente é uma volta. grande música, né? Falar musiquinha, não. Uma música maravilhosa, por sinal, né? É o Anemicore, né? Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta, logo depois do intervalo comercial. Até já. Terra da Gente. A emoção da pesca esportiva. Voltamos a apresentar
apresentar o Itália hoje com um programa super especial, é a Cantina Itália Hoje. Nós temos um vinho italiano trazido pelo arquiteto Luiz César Barilari, né, Luiz César? Temos um queijinho, é um Chianti, muito bom, e um provolone aqui, já a gente vai estar provando. Agora eu quero convidar o José Augusto Vasques. José Augusto Vasques, você tem uma especialidade assim dentro da música italiana. Você gosta de tocar música italiana, né? Gosto bastante. É uma coisa que você faz há muito tempo? Desde os 13 anos, né, que a gente vem tocando acordeão e cada dia a gente procura aperfeiçoar mais, né? E a Itália, você sabe que a Itália é o berço do acordeão. Existe uma cidade na Itália, chama Castelfidardo. Ela deve ter umas 100 fábricas de acordeão. Essa fábrica. E os melhores acordeões do mundo são feitos na Itália, italianos. são tudo italiano. Mesmo, por exemplo, outras fábricas que são, por exemplo, na França tem fábrica de acordeão, mas é feito por italiano. São grandes acordeões, mas feito por italianos também. Sim. Então, nessa cidade de Castelfidardo, eles fabricam, tem famílias lá que só fabricam peças de acordeão. Olha só. É como se fosse... Quer dizer, a família, a cidade trabalhando para montar o Para o acordeão. acordeão, quer dizer, 60% ou 50% do pessoal que trabalha na Itália trabalha na indústria de acordeão, nessa cidade, né? Em Castelfidardo, trabalha na indústria de acordeão. Certo. Por exemplo, e tem fábricas que ela faz o acordeão completo, ela faz tudo. E tem fábricas que vão montando, ela pega a peça como um automóvel, né? Sim. Pega a peça de um, pega a peça do outro e monta e são os melhores acordeões que existem. Zé Augusto, eu gostaria de convidar você agora para executar uma música e depois que a gente deixasse assim um beijezinho de som, porque é gostoso ouvir o acordeão, né? O que você pode tocar pra gente agora? Vou fazer uma música italiana e depois eu vou abaixando, vocês começam a palestra aí e vão fazendo um fundinho. Tá bom, o que você vai tocar pra vou gente? fazer Anema e Core. Anema e Core. Enquanto a gente toma um vinhozinho. Exatamente. Tá. Bravo. Parabéns. Eu acho que esse é o espírito, Lindo. né? Agora posso tomar um pouquinho? Claro, deixa eu acho que servir merece, o senhor né? aqui. Saúde, vamos fazer um brinde ao Viva. senhor Viva. Por que não, Parabéns. né? Aqui. Parabéns. Parabéns.
Sabe que esse é o tipo do programa que eu gosto. Porque, na verdade, toda a comunidade italiana sempre gostou muito, sempre foi acompanhado pelo acordeon, né? Vai lembrar que a população da região era uma população agrícola. Houve um boom urbano agora, na década de 60, que o pessoal deixou o campo para vir para a cidade. E tinha os grandes bailes aqui no interior, as fazendas, né? Santa Quitéria, aqui na Fazenda Paudalho, aqui em Ribeirão Preto, que toda a colônia italiana, no som do acordeon, dançava a noite inteira, não é isso? Eu acho que isso é um resgate que tem que ser mantido, porque, enfim, quem está assistindo o programa sabe, o pessoal mais de idade aí, isso era um cotidiano nosso. Não, é uma coisa muito gostosa, ela remete a gente assim para uma nostalgia, como se diz, né? Porque lá não tem essa tradução da saudade, né? Mas fica essa musiquinha, a gente se sente na Piazza del Marco, sabe? Tomando um vinhozinho, né? E sabe que, conversando, batendo na verdade, a música antiga e a nova, ou as coisas antigas, as recordações, as impressões atuais, as antigas, etc., tudo faz parte, né? E quando a gente fala da Itália, eu me lembro não só da música, mas das comédias italianas, né? Aliás, difícil hoje em dia a gente conseguir assistir uma boa comédia italiana, né? Vou dar uma sugestão. 2 filmes, ultimamente, que eu consegui descobrir. Um chama-se Quinteto Irreverente, que eu peguei ali no João Som, VHS. E o outro é um da Sofia Loren, recente. Chama-se Sábado, Domingo e Segunda. Muito interessante. Com relação a... Você observa, com relação a Ribeirão Preto, você tem ofertas hoje que você vai, por exemplo... Eu estou fazendo aqui uma propaganda gratuita. Você vai jantar, comer um filé, a pizzaiolo, a cantina, a Trattoria Zio Totò. Mas tem tanto restaurante bom aqui. Um dia desse eu recebi Túlio de Santini também, que está maravilhoso. Você tem a dupla O Francesco Camilleri, com a Bella Titiglia também, que são pratos muito bons, muito saborosos. Aliás, vamos dar um viva a Cláudia Cardinale, Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Nossa, que belo trio. Bacana. Porque senão nós vamos ficar só falando de arquitetura, só falando de arquitetura. Imagina a Lollobrigida? Gina Lollobrigida. Você lembra? Ai, que ótimo. Mas Bom, a Itália hoje continua com tudo em relação, por exemplo, ao design, né? As roupas, a moda e inclusive a arquitetura. Pô. Eu falei que não ia falar, não mas... seria mais importante a Itália hoje na arquitetura de interiores do que exterior hoje? Não, desculpe. A arquitetura de obras, de um modo geral, italianas, continuam extremamente contemporâneas, de vanguarda. Por exemplo, tem uma imagem aqui que eu gostaria de mostrar. Você observa que aquelas Bolonha. Estruturas metálicas. De Bolonha. Essa é a Piazza de Bolonha, né? Mas eu gostaria de mostrar aquela metálica, uma que você tem, é isso. Então, por exemplo, isso são obras que nós temos atualmente na Itália, cuja construção tem um processo misto, né, de aço e concreto. Essa é a arquitetura ultramoderna, contemporânea agora, que contrasta com essa coisa Isso tem nos influenciado, inclusive, por exemplo, nas nossas obras hoje da Unip. Mas você acha que essa obra moderna vai ser um sucesso daqui a 300 anos, como são os clássicos hoje italianos? Eles eram modernos para a época. Eram. Mas nós costumamos dizer... Imita um pouco o Pantheon, imita um pouco o Fora Imperiale... Não, acontece o seguinte, estas obras, quando surgiram, elas eram novas. Aliás, eu gostaria de lembrar uma frase nesse sentido, do Mário de Andrade, na semana de 1922. Ele dizia que o passado é para ser respeitado, não é para ser repetido. É impossível você reviver o passado, infelizmente. Aliás, falando de respeito, na Itália, se não me engano, existe uma paleta de cores que você tem que obedecer quando você pinta um prédio, exatamente. Não é isso? O passado é para ser respeitado. Então, por exemplo, se você adquire um imóvel em Roma, ou Bolonha, ou Verona, enfim, histórico, não é porque você é proprietário deste imóvel que você pode pintá-lo da mesma cor. Você tem que respeitar uma paleta de cores para manter a homogeneidade.
Quer dizer, por isso que tem sempre aqueles tons meio terras, meio pastéis, etc. pastéis. É muito legal isso. E existe, inclusive, um respeito à altura dos edifícios e tudo mais. Né? Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje, Luiz César Barilari, e também do José Augusto Torre Marques, o nosso acordeonista. Vasques, desculpa. Nosso acordeonista. E propor um brinde a todos que estão nos assistindo. Por que não? Né? Viva. Salute a todos. Salute.